Regime de bens tem tudo a ver com o seu patrimônio. O que é isso? É um conjunto de regras que define como os bens do futuro casal serão administrados e eventualmente partilhados em caso de divórcio ou dissolução. Então nós temos 5 regimes. O povo conhece pouco, mas nós temos 5. Mais a união estável. Então nós temos a comunhão parcial de bens, que é a regra, que é exatamente como a união estável, tá? Tudo que acontece. A separação convencional de bens, que depende de pacto antinupcial. A comunhão universal de bens. A separação obrigatória de bens, porque compreende os maiores de 70 e os menores de 18 não emancipados. E a participação final nos aquestos. Esse quase ninguém conhece, nós vamos explorar isso tudo, que também depende de pacto antinupcial. Vamos falar do parcial de bens primeiro, porque é o regime que é o mais adotado no Brasil, tá? Então ele vem desde 1977 com essa regra geral em que bens adquiridos antes do casamento são exclusivamente do adquirente, daquele que comprou. E os adquiridos durante, que a gente no direito chama na constância do casamento, se comunicam, ou seja, são comuns ao casal, certo? Entenda que os bens que se comunicam são bens adquiridos mesmo que em nome de um só cônjuge, marido ou mulher, certo? Não importa, durante o casamento. Bens adquiridos por evento, loteria, mega-sena, qualquer prêmio. Os adquiridos via doação e herança, desde que em favor de um só cônjuge. Aliás, de ambos os cônjuges. Se for herança sem destinação dos dois, não, tá? Tem que estar no nome dos dois essa herança. Benfeitorias em bens particulares, o exemplo é, você tem uma casa e você reforma ela durante o casamento. O valor dessa reforma tem que ser partilhado se tiver divórcio. Tá entendendo? E os frutos dos bens comuns e particulares. Exemplo é o aluguel ou uma renda de uma aplicação que esteja só em nome do marido, ele tem que dividir isso com a esposa e vice-versa, tá bom? Agora não se comunicam, presta atenção, não se comunicam agora. Bens particulares adquiridos antes do casamento, tá? Ou em sucessão exclusiva, ou quando você vende um bem que tinha e compra outro e lavra isso na matrícula, tá? E as dívidas anteriores ao casamento também, em nome só do marido, é só ele que paga. As obrigações por atos ilícitos, crime, por exemplo, desde que o cônjuge não tenha gozado ou usufruído do produto. Exemplo, eu fiz um assalto a banco e a minha esposa usou esse dinheiro, ela vai responder por isso também. Se ficar só para mim, não. Bens pessoais também não se dividem, livros, instrumentos da profissão e o valor do seu trabalho. Então, esse é o rol de bens, direitos e patrimônio que não se comunicam, e agora a gente vai estudar a separação convencional de bens. Veja bem, todos os bens nesse regime são considerados particulares. Cada um dos cônjuges tem poderes para alienar ou dar em garantia, que é hipotecar, assumir uma fiança, qualquer tipo de garantia, tá bom? Então, não há qualquer comunicação entre os bens de cada cônjuge, tenha sido adquirido antes ou depois da união, tá bom? Na hipótese da dissolução do casamento, da extinção, cada bem ficará com o seu particular. Só se comunica aquilo quando há comprovação da contribuição financeira para a aquisição do bem. Então eu tenho que comprovar, é como se tivesse uma contabilidade interna corporis no casamento. Então, esses regimes têm essa diferença. Então, eu tenho um regime onde eu tenho uma comunicação de bens, que é a parcial de bens, e eu tenho uma separação convencional que demanda um pacto antinupcial. O que é um pacto antinupcial? É um documento que você faz no cartório falando, olha, quando eu casar, eu vou casar sob esse regime, porque eu não quero que os meus bens se comuniquem. Acontece muito quando há um casamento discrepante em termos de condição econômico-social, Então, o cara que é patrãozaço ou a esposa que é patroa vai casar ali com uma pessoa que tem uma menor flexibilidade financeira e adota esse regime para proteção do patrimônio pessoal ou até familiar, ok?
Entenda que quando você tem a união estável, mesmo que não declarada em cartório, tá? Porque existe uma escritura pública de união estável, o regime que compreende, né, a sua união é o parcial de bens. Tanto é que quando nós advogados entramos com uma ação, para que seja reconhecida essa união estável, como que chama essa ação? Ação de reconhecimento de união estável. Ou ainda, quando houve uma união estável por um período e se dissolveu. E durante aquele período, seja ele 1, 5 ou 20 anos, houve aquisição de patrimônio comum do casal. E aí a gente precisa partilhar isso. Como que chama essa ação? Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Pode ter tido filho ou filhos, enfim, tudo que compreendeu ali a construção de um patrimônio comum será partilhado. E nesse sentido, o regramento geral utilizado será o da comunhão parcial de bens. No próximo vídeo eu vou falar de outros regimes menos utilizados, mas que também tem muita importância aí para que você tome a decisão, que se trata de gestão de patrimônio e blindagem de patrimônio. Beleza? Vamos em frente.